A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a irmã Patrícia. E nesta manhã eu quero convidar você a refletir a palavra de Deus juntamente comigo. E se você sentir tocado no teu coração, também de compartilhar essa palavra para as pessoas que você sentiu no teu coração, eu convido você nesta manhã, na tarde, ou seja, qual for o horário que você estiver ouvindo esta mensagem, de você também ser um semeador da palavra de Deus. E semear através de algo tão simples, que é compartilhando essa palavra com alguém, semeando o amor de Deus no coração das almas. Nós vamos ler nesta manhã 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8, onde diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Traz-me, peço-lhe, numa vasilha, um pouco de água que bebo. E indo ela buscá-lo, ele chamou e disse-lhe: Traz-me agora também um bocado de pão na mão. Porém ela disse: Vive, ó Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Eis que eu venho aqui e apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E nesta palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, existia um cenário muito triste, um cenário de fome, de seca naquela época. Deus havia castigado aquele povo, devido à rebeldia do rei, devido a tanta incredulidade naquela época. Então o Senhor estava ali sobre as suas mãos naquele lugar, por um determinado tempo. E o profeta do Senhor, Deus envia ele a um certo lugar e diz: Olha, Elias, levanta e vai, que eu não vou te deixar morrer de fome, eu vou preparar uma viúva, alguém que vai te sustentar. E a Bíblia nos diz, amado irmão, amada irmã, que Elias foi. Só que quando Elias chega lá, ele encontra um cenário totalmente diferente do que ele poderia imaginar. Porque a pessoa a qual o Senhor disse que iria sustentá-lo, estava também à beira da morte. Aquela viúva estava também extremamente necessitada. Ela não tinha mais comida, ela não tinha mais esperança, ela simplesmente, na sua mente, já tinha determinado que era o último bocadinho de pão que ela comeria com seu filho e eles morreriam. E a Bíblia diz que no primeiro momento, Elias chega e pede um bocado de água. Ainda tinha um pouquinho de água. E quando ele pede, ela se levanta e vai buscar, dividir aquele pouquinho de água com ele. Mas quem sabe na mente daquela mulher, ela já entendia que ela ia dividir algo que já, quase já não tinha mais, então não custaria nada. Mas o que ela havia colocado na sua mente, no seu coração, é que naquele dia, aquele restinho de comida que ela tinha, aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha era o último. Mas foi aqui nesse momento, foi isso, esse pouquinho que ela tinha, que seria a grande virada da chave, o grande milagre. Pois milagres acontecem, amado irmão, amada irmã, não é nos atos, mas é primeiramente na nossa mente. Para que o Senhor opere o grande milagre nas nossas vidas, nós precisamos mudar a chave da nossa mente, dos nossos pensamentos. Nós precisamos pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos, para que nós tenhamos visão, mesmo que a circunstância diga não. Irmãos, Elias foi até essa mulher somente com uma palavra. E que palavra? Jesus falou para ele, o Senhor falou para ele: Elias, levanta e vai, eu vou te sustentar. Eu preparei uma pessoa para te sustentar, uma mulher. E quando ele chegar lá, qual que era o cenário? Cenário, aleluia, não define milagre, meu irmão, minha irmã, não define mudança. Porque muitas vezes é do pior cenário das nossas vidas, das piores situações das nossas vidas, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai mudar a chave, que o Senhor vai virar a chave, vai mudar a situação, muda o cativeiro. Ele
Somente que é que nós criamos. Quantas vezes, irmão, irmã, nós acreditamos mais no cenário, na situação que estamos vivendo, do que na palavra profética que Deus profere para nossas vidas. Elias, ele via um cenário triste. Para todo lado que ele olhava, eram cadáveres, pessoas morrendo, a situação era muito complicada, delicada. Ele chega em um lugar, aquele homem chega e pede, ele olha e fala: mulher, eu quero um bocado de água. E quando ela se levanta, também prepara um pouquinho de comida para me comer. Senhor, eu não tenho nada, a não ser esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite. Isso aqui, eu vou comer e vou morrer. Ou seja, existem situações na vida, né, que a gente se alimenta para viver, né, para renovar as nossas forças. Mas ali era uma situação tão diferente, tão atípica, tão delicada, que aquela mulher entendia que ela ia comer para morrer, porque dali não teria mais nada. A mente dela estava limitada àquele cenário, àquela situação. E Elias fala para ela, diz assim: traz a água, prepara o bolo, e antes de você comer, traz um pedaço para mim. Eu vou profetizar na sua vida, mulher. O Deus que eu sirvo, que me enviou aqui como uma palavra profética, esse Deus não vai deixar faltar o azeite na botija e nem a farinha na panela. E ali, amado irmão, o que precisava para aquela mulher alcançar esse milagre? Ela precisava confiar. Os olhos dela estavam vendo situações que aparentemente era impossível. Mas ela precisou confiar na palavra profética, ela precisou confiar. O que opera milagre nas nossas vidas não é o cenário, não é a circunstância, é confiar na palavra de Deus, é se entregar totalmente às mãos do Senhor, confiando que Ele muda o cativeiro, que Ele faz do impossível o possível. E ela fez assim, irmãos. Antes dela comer, ela tirou aquele pedacinho e trouxe para o profeta. E ele se alimentou primeiro. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, antes de você decretar que é o fim, antes de você decretar que acabou, antes de você olhar para essa situação e dizer não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, o problema, a aflição, a tempestade me sufocou e eu já estou sem força, aleluia, antes de qualquer coisa, aleluia, tire um tempo e se alimente da palavra do Senhor. Se alimente das promessas do Senhor. E eu tenho certeza, aleluia, eu não tenho dúvida que esse Deus a qual neste momento estamos falando através desta palavra revelada em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 8, que o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder de mudar o teu cenário da tua vida. Irmãos, a Bíblia nos diz que essa mulher foi provada 2 vezes. Primeiramente, ela achava que ela morreria, porque ela já estava vivendo aquela situação triste, delicada, de fome, de sede. Ela faz alimento e na mente dela, eles iam morrer, tanto ela como seu filho. A Bíblia diz que o Senhor muda o cativeiro dela, mas lá na frente, o que nós vamos ver? Aleluia, que um certo dia uma enfermidade toma conta do corpo do seu filho e aquele menino vem a falecer. E ela, naquele momento, ela vai até o profeta e diz: que tenho eu contigo? Aleluia, em outras palavras, tu mudaste meu cativeiro, hoje eu tenho alimento dentro da minha casa, mas o meu filho foi-se, partiu, que é algo mais precioso, que eu tenho o meu bem mais precioso. Aleluia. Mas ela confiava que ali, amado irmão, amada irmã, tinha um homem de Deus, tinha um profeta, e que Deus era com ele, aleluia. Mas ele precisou orar, ele orou, ele falou: Deus, traz de volta a vida desse rapaz. Não tire a vida dele, mas devolve. E o Senhor devolveu a vida daquele jovem, aleluia, daquele filho, da viúva. E ela diz: verdadeiramente, eu vejo que tu és um profeta. Aleluia. Deus mudou mais uma vez o cativeiro daquela mulher. Mudou mais uma vez o cenário que era de morte, o que ali o Senhor provou. Antes
era uma suposição, e de repente agora, mesmo na bonança, Deus nos mostra, irmãos, aleluia, muitas vezes, glória a Deus, aleluia, quando a gente está na situação terrível, numa situação triste, em que a gente pensa que nós não vamos conseguir, muitas vezes a nossa fé, ela é forçada, às vezes ela é forjada a nós cremos, e a gente confia plenamente. Muitas vezes nós alcançamos no meio da prova mesmo, mas o Senhor, aleluia, Ele observa as nossas vidas em tudo. E às vezes quando nós estamos na bonança, às vezes nós vacilamos na fé, nós vamos deixando de acreditar, nós vamos deixando ali a nossa fé vacilar, e muitas vezes, de repente, nessa bonança, às vezes o cativeiro, a situação muda para pior. E Deus provou mais uma vez a fé de Elisa e daquela mulher. Mas Deus provou que Ele é Deus que traz comida, que traz o alimento no deserto, mas que também traz vida. E eu digo para você nesta manhã, se já morreu, se você olha e fala, Senhor, já não tem mais vida, o Senhor diz nesta manhã, tem vida aí sim. Se você crê, eu tenho o poder de ressuscitar. Eu tenho o poder de ressuscitar a sua fé. O Senhor tem o poder de ressuscitar o teu casamento. O Senhor tem o poder de restaurar a tua saúde, de restaurar as tuas forças espirituais, de te dar ânimo, de te fazer caminhar de cabeça erguida. Você só precisa crer na palavra. O milagre tem que acontecer primeiramente na tua mente. A virada de chave tem que ser na sua mente. Você precisa olhar e crer que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. Eu sei que falar, para muitos pode dizer, é fácil. Porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você pode até pensar assim. Eu sei, irmãos, Deus prova cada um conforme as nossas forças. Mas eu sei que esta palavra é verdadeira. Eu posso te afirmar, ela é verdadeira. Quantas vezes o Senhor tem, através da sua palavra, falado conosco, irmãos, não será nada além da palavra de Deus para nos fortalecer, além desta palavra para nos encorajar. Nós conhecemos aqui situações, fatos verdadeiros, que não será diferente nos anos atuais que estamos vivendo. Nós só precisamos continuar crendo, confiando. Deus tem mudança, Deus tem virada de cativeiro. Creia, meu amado irmão, minha amada irmã. E continue confiando nesse Deus tão poderoso. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.